Bora lá, o corpo e a escuridão de Barba Negra explicados como ele teve duas Akuma no Mi? O One Piece teoria do canal Mangaque. Corpo estranho, um garoto que nunca dorme, duas Akumas no Mi, Ih, Um corpo rapaz. estranho, um garoto que nunca dorme, duas Akumas no Mi, um plano de vida inteiro. Barba Negra tem tantos mistérios na sua concepção que rivaliza com a obra inteira de One Piece. O que Luffy e Zoro viram lá na ilha de Jaya não era ele, e sim eles. Eles falaram sobre a tripulação do Barba Negra ou viram algo a mais? Uma coisa é certa, Oda colocou pontos dentro do mangá mostrando que realmente Barba Negra não é ele e sim eles. Quer saber o segredo do corpo estranho e de toda a escuridão que envolve Marshall e Teach? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Como é que é? Barba Negra é mais de uma pessoa? Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Ele me lembra alguém. E eu acho que não é um elogio a pessoa que eu lembro. Ele me lembra alguém que fala sobre política, eu acho. Trazendo uma teoria Não lembra? sobre o Barba Mamãe, falei! Esse aí mesmo! Negra que Ele eu não conhecia, eu achei mesmo. muito legal, apesar de toda a parte teórica que envolve a base da teoria, tem fatos dentro do mangá Não, vou até colocar aqui pra ver se eu tô ficando doido. Exata... Gente, mano. Mesma pessoa. Ó, ó, ó. Iguais. Tadinho. que comprovam que sim, talvez Barba Negra não seja ele, sim eles. O corpo estranho, por que não dorme, o segredo da Yami Yami no Mi. Tudo isso pode ser ligado nessa teoria, então assiste até o final. Se você tiver alguma teoria muito legal que você acha interessante, pode mandar no e-mail lá que eu dou uma estudada e tento trazer aqui pro canal. Então eu espero que vocês... O que ele falou? achem interessante. Então assiste até o final. Se você tiver alguma teoria muito legal que você acha interessante, pode mandar no e-mail lá que eu dou uma estudada e tento... Vou mandar a de... Bacurau, hein? Ah, eu não tenho canal no YouTube pra fazer esse vídeo, eu vou mandar pra ele. trazer aqui pro canal. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo, aprendam um pouquinho mais e fiquem bem confusos com quem é de verdade o Barba Negra. E também Primeiro vamos falar aqui um sobre... pouquinho sobre duas teorias bem Nika ser o conhecidas Mink. no meio de One Piece que explicam ou tentam explicar por que Barba Negra tem duas Akuma no Mi, mas que a própria história acaba provando que essas teorias estão incorretas. A primeira diz que seria uma habilidade especial da Yami Yami no Mi que permitiria o seu usuário comer uma segunda fruta. A outra teoria, bem conhecida, diz que É mesmo, né? Eu não parei pra pensar nisso. Pode ser o despertar da fruta do Barba Negra que permite, né? Já que ele consegue... Ele rouba, né? As paradinhas lá com o buraco negro dele. Talvez o despertar dele é conseguir usar mais uma. Mas é muita apelação o despertar de uma fruta dessas, né? Teach havia comido uma fruta antes mesmo É, de anula os consumir poderes. a Yami Yami no Mi. Quem sabe aí uma zoa mítica que o fez se transformar em um Cerberus, uma criatura de 3 cabeças. E portanto o Teach poderia comer uma fruta com cada uma das Faz 3 sentido também. cabeças. Agora, uma coisa que o Oda me odeia, né, cara? Tudo que eu menos gosto de One Piece, pra mim, eu acho que tá sendo... Acabar sendo os mais importantes de One Piece, né? Zoa, gigantes, mais o quê? Só coisa que eu não gosto. Desse zoa mítico, mas pense sobre isso. O próprio Gorosei disse que ninguém nunca antes havia comido duas Akuma no Mi e permanecido vivo. Estamos falando aqui das pessoas para quem o hipergênio Vegapunk trabalha. Se houvesse qualquer exceção, eles saberiam disso com toda certeza. O Gorosei ficou perplexo com o que Teach fez, porque ninguém pode comer duas Akuma no Mi como eles próprios disseram. Agora, se Barba Negra tivesse essa fruta mítica Isso Zoan, ficou mentira, ele mano. morreria da mesma forma assim que comesse a Yami Yami no Mi, porque ainda seria o mesmo corpo. Temos exemplo Orochi com suas 8 cabeças. Ele não pode comer uma fruta para cada uma das cabeças
da Yamata no Orochi. Jabura e Blueno da CP9 nos disseram um pouquinho mais sobre as Akuma no Mi lá em Pera, Enies Lobby. então... Pera aí, eu não entendi. Eu acho que eu... Então ele desmentiu a própria teoria de que pelo fato dele ser um que tem várias cabeças, ele possa comer outras frutas. Eu não entendi o raciocínio aqui agora. E como é impossível comer duas porque o seu corpo explodirá segundo as lendas. A mesma coisa aconteceria se fosse... Ah, ele tava falando das teorias. Mas aí no caso o que eu quis dizer é que o Orochi meio que desmente a teoria de que o Barba Negra tem uma zona mística que permite ele comer várias. Mas assim... E se o Orochi só não tentou? E se o Orochi conseguisse? Ele só nunca tentou, talvez? A habilidade especial da Yami Yami no Mi ainda seria o mesmo corpo e ele explodiria. Ou por mais que ele guardasse a essência de outro fruto na escuridão da fruta, seria uma coisa muito vaga e sem uso. As frutas alteram o DNA do seu usuário e caso tivesse um caso parecido e fosse tão fácil assim ter duas Akuma no Mi, pelo menos o Gorosei saberia disso, ou simplesmente o homem que está ao lado deles e que Oda disse que vai explicar o que são as Akuma no Mi também saberiam. Vegapunk teria alguma anotação sobre isso. Concordo. Mas se não é nenhuma dessas teorias... Mas tem uma outra questão também, hein? Pode ser que Mu tá mentindo pra todo mundo ali dos velhos da Gorosei, né? Porque se o Mu tiver um rank acima ali dos velhos e tal, e ele tem controle e mais informações, ele pode ter contado a história que ele quisesse pros velhos, até porque não beneficiaria ele contar a verdade. Vai que Mu tem mais de uma fruta e a gente nem sabe. Teorias, o que seria então? Bom, investigando mais a fundo as origens de Barba Negra, Oda se inspirou não só no Barba Negra da vida real. Ele pega outros fragmentos da história real e cria piratas do mundo de One Piece. Um bom exemplo é que o nome verdadeiro do Barba Negra na vida real era Edward Sat ou Teach. Historiadores não sabem ao certo o verdadeiro sobrenome nem como é escrito. E o que o Oda fez com tudo isso? Pegou esses três nomes e criou três personagens: Edward Newgate, Sat, o cozinheiro, e Teach, o Barba Negra. Esse é apenas um exemplo e olhando todo o contexto do nosso Barba Negra de One Piece, podemos achar mais coisas históricas ligadas a ele. Ele pode... E aí também, vou puxar minha teoria de Bacurau. É importante também dizer que é igual que ele falou, ele pega uma figura, pode transformar em vários personagens e várias histórias, ou pegar um personagem e ter várias histórias, ou vários fatos, ou várias ficções entrelaçadas em um personagem só. Então pode ser que God Valley seja inspirado em vários lugares, inclusive Bacurau. ter sido inspirado pelos verdadeiros piratas otomanos bem famosos dos mares reais, os irmãos Barbarossa ou os irmãos Barba Vermelha, chamadas Kizir, Isaac e Arudi. Algo curioso e que certos nomes nas informações destes piratas acabam coincidindo com os membros da tripulação do Barba Negra de One Piece. A mãe dos irmãos Barbarossa tinha o nome de Catarina. E sabemos que um dos membros da tripulação de Marshall de Teach tem o nome de Catarina Devon. Em teoria, é dito que esses piratas verdadeiros navegavam sob a bandeira da lua crescente como Jolly Roger. E considerando que eles eram piratas turcos, a bandeira da Turquia nos mostra sim uma lua crescente e faz mais sentido ainda quando vemos que Catarina Devon também é conhecida como a caçadora da lua crescente. Da mesma forma que isto também nos remete à imagem de Barba Negra ainda criança e chorando enquanto olha para uma lua crescente nos céus. Bom, na história desses piratas reais também entraram em conflito com um grupo chamado os Cavaleiros de San Juan, que acaba fazendo uma referência direta a San Juan Wolf, outro membro tripulante de Barba Negra. Bom, é aí que toda a teoria começa, que Barba Negra teria dois irmãos gêmeos além dele, assim como os piratas Barbarossa. Pode parecer maluco, mas escuta até o final. Sabemos que a bandeira dos piratas em One Piece são... É muito chato a gente ter que o tempo inteiro falar assim, eu sei que parece viagem, eu sei que parece maluco, mas escuta o que eu tô falando. É viagem mesmo, mano. Identificação, Deixa eu falar as coisas que eu quiser. Que remete sempre ao seu capitão. Luffy tem uma caveira com seu emblemático chapéu de palha.
Barba Branca, uma caveira com sua clássica bigodeira, e Shanks, uma caveira com 3 cicatrizes no seu olho. Por que Barba Negra tem 3 crânios na sua bandeira? Essa é a resposta que queremos. Pode ser a representação dos seus 3 irmãos. No capítulo 225, Barba Negra tem o seu icônico discurso sobre os sonhos dos homens nunca tem fim. E Luffy e Zoro deixam o local quando Nami pergunta quem era aquele. E ela recebe a resposta de que não era ele, e sim eles. Esta é uma das páginas mais complexas de One Piece. E eu lembro que foi mais esquisito, né? Oxe, como assim? Não só pelo discurso de Barba Negra, mas por essa pequena passagem. Eles podem sim estar falando da tripulação do próprio Barba Negra que estava nos arredores de Jaya, como também podem estar falando do próprio Barba Negra e o seu corpo estranho. Independente de qual seja a resposta que você queira escolher para estas páginas, ambas exigem haki de observação. E sabemos que o haki existia no pré-time skip de forma embrionária. O próprio haki do rei surgiu logo no primeiro capítulo de One Piece com Shanks e o Rei dos Mares. O Ryuou que Luffy treina hoje em Wano é o mesmo que o mestre de Zoro ensinou para ele quando criança. Olha você ver. Olha pra você ver. O cara não é expert? Cadê o cara, a galera aí do chat que foi falando que o Zoro não tinha Ryu aí, carai? Então o haki sempre esteve na série, só não foi desenvolvido ou mesmo nomeado oficialmente até depois do salto do tempo, o time skip. Mas sim, esta cena está bem implícito que eles viram algo que uma pessoa normal não conseguiria ver. Não vou, mano, e quanto mais vídeo eu assistir e mais confirmar as coisas que eu falo, provar que eu estou certo nas minhas interpretações, eu vou jogar na cara de todos vocês. Por exemplo, não percebeu nada e quem sabe tenham notado algo diferente no próprio Barba Negra. Apesar de que é só a interpretação dele também, mas ele tá certo. A linha que a gente vai seguir aqui para esse vídeo. Então o eles que Zoro e Luffy usou pode ser para Tite e não a sua tripulação. É engraçado que até a risada do Barba Negra muda aqui nesse ponto. Óbvio que pode ser um erro de tradução, mas eu fui conferir em outras scans de outras línguas e realmente nesse ponto a risada do Barba Negra não é a sua característica zhahaha. Tem uma alteração nesse pequeno balão, mas não levem muito em consideração, pois como eu disse pode ser apenas um erro de tradução. Mas fica esse fato curioso que a risada do Barba Negra nesse ponto é diferente. Bom, considerando então que o Barba Negra seria eles, como é possível que Tite seja mais de uma pessoa ou que os seus 3 irmãos existam ao mesmo tempo? Com a Yami Yami no Mi, fruto que ele parece buscar desde sempre. Mesmo quando entrou no navio do Barba Branca, ele já tinha um plano em mente. Após roubar a fruta do cozinheiro, Barba Negra acabou partindo do navio do Barba Branca e iniciou então sua jornada, o seu grande plano ainda desconhecido por nós. Com a Yami Yami no Mi em posse agora, ele pode absorver qualquer coisa e obviamente pode libertá-las quando quiser. Aí, ó, isso aí que eu tava perguntando naquela hora, não é só anular a fruta, ele também pode usar, se ele pega o fogo do Ace, ele pode usar depois. Quando criança, sabemos que o Barba Negra sofreu muito por aquela imagem dele chorando. Tadinho do Barba Negra. De trauma ainda desconhecido. Ele teria feito um plano ou talvez um juramento de se tornar o rei do mundo naquele ponto junto dos seus irmãos. Os irmãos concordariam em cooperar com o Barba Negra, mas essa causa é estranha pelo passar do tempo. Nunca vimos nada desses tais irmãos quando... E se ele for só fragmentado, mano? Ele tiver tripla personalidade. E aí por isso que ele coloca as 3 caveiras, né? Uma coisa meio split assim. Ele era criança. Se quiser uma linha que eu gosto bastante para explicar aqui, porque desde criança a Barba Negra não dorme, por exemplo, é que talvez o antigo usuário da Yami Yami no Mi tenha de alguma forma unido os 3 irmãos através de um black hole, formando um único corpo com 3 pessoas dentro. Ou então, se ele dormir, as outras 2 personalidades dele pode tomar o corpo dele, por isso que ele nunca dorme. Corpo estranho que nunca dorme, onde temos 3 irmãos que se revezam no sono. Se quiser outra linha, temos Vegapunk e seus experimentos, mas com a Yami Yami no Mi, Barba Negra pode mudar e liberar esses supostos irmãos. O fato é que essa parte entra muito na teoria, mas quando você vai
pro mangá, aí as coisas ficam interessantes. Percebe que essa teoria tem mais sentido do que você imagina quando vê os fatos que são irrefutáveis desenhados pelo três próprio Oda. armas, Se você 3 for no mangá caveiras. agora, mais precisamente lá no capítulo 542, é quando os supostos outros irmãos aparecem. Reparem nessas cenas. Elas acontecem entre o capítulo 542 e 543. Os dentes faltando quando Barba Negra fala. A posição dos dentes faltando e por fim todos os dentes no lugar. Oda não erraria isso daqui de propósito. Foi propositalmente colocado para nos mostrar. Eu concordo, mas também discordo, gente. Eu já falei que o Oda também comete erros. Mas eu também já falei que qualquer coisa é possível. Então, pode ser que sim, mas pode ser que não. As variações que Barba Negra sofre em sua personalidade enquanto ele fala. Se você olhar os capítulos 575 e 576, vai ver o mesmo padrão. Em cada quadro, Barba Negra muda sua persona e muda os seus dentes. Então, pode ser sim uma personalidade... Uma terceira... As 3 personalidades do Barba Negra. Não precisa ser irmão. Porque é igual... Tem várias obras que tem isso. Além de Split, que eu falei que é um filme óbvio que tem as personalidades. Mas tem uns outros também. Eu lembro que na época que eu assisti Boruto, no arco da Himawari, que a professora dela tinha personalidade, e ela reprimiu aquela personalidade, e aí ela não sabia que aquela personalidade dela existia, e se tornou realmente uma pessoa separada da outra. Tipo, eu sou 2 pessoas completamente diferentes. Pode ser isso, né? Lembrem quando o Barba Negra encontrou o Luffy lá na prisão de Impel Down e ele acaba dizendo pro nosso garoto de borracha: o seu haki melhorou desde a última vez que a gente se viu. Você já pensou no que diabos Tite queria dizer com esse fato? Pensem bem, galera, os dois nunca brigaram antes, ele não conhece o poder do Luffy, então como ele poderia saber se o haki do Luffy melhorou ou não? Certamente ele não quis dizer sobre haki de armamento aqui nesse ponto, e é até meio óbvio porque a Yami Yami no Mi é a única logia que você não precisa de haki para atingir o seu usuário. Foi o que Tite chamou de ponto fraco. Barba Negra estava falando sobre o haki de observação de Luffy, porque foi assim que Luffy e Zoro descobriram algo sobre ele lá em Jaya. E se o Barba Negra tivesse grávido? E aí eram gêmeos. E aí ele, não é o Barba Negra. É o Barba Negra e os 2 filhos. Ele descobriu que o Barba Negra estava grávido. E Tite é realmente mais de uma pessoa. O corpo estranho que Marco disse que existia é porque eles também acabaram percebendo algo estranho, só não sabiam explicar o que diabos era aquilo. Então, seguindo esta linha Luffy de que Barba Negra tem 2 irmãos gêmeos, ele seria um total de 3. Quando ele comeu a Yami Yami no Mi, Tite acabou utilizando a capacidade desse fruto para esconder ou liberar seus irmãos dentro dele, e por isso eles o cobriram antes dele comer o fruto do Barba Branca lá em Marineford. Ele teve que deixar seu suposto irmão sair para comer esta fruta. Barba Negra fez uma apresentação como se fosse um verdadeiro show de mágica. E todos sabemos que as mágicas têm uma explicação lógica por trás dela. É sempre um truque que engana a quem assiste. E quando você viu Barba Negra em Marineford utilizando 2 poderes diferentes em cada uma das suas mãos, talvez a mão que usava a habilidade de Barba Branca não era realmente a mão de Tite, e sim de um dos seus irmãos. Aí é que eu acho que eu já não concordo mais com a teoria depois disso aqui. Porque é verdade, ele utilizou as 2 frutas ao mesmo tempo. Eu não acho que uma mão seria de um e outra mão seria de outro. Ou pode ser também, ou pode ser o fato, sei lá, o fato de serem 3 dentro de um, eles podem revezar as frutas. E o fato de existirem 3 só permite que ele coma mais 2 frutas. Mas aqui eu acho que já tira um pouco dessa teoria pra mim. Tite usou a Yami Yami no Mi para trocar de lugar com o braço do seu irmão. Se você acha que o Tite usa uma fruta diferente em cada metade do seu corpo, também está completamente errado. Nestas cenas aqui dá pra você notar
que ele usa os poderes em qualquer um dos lados, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Se lembra dos dentes que sempre mudam? Pois bem, aqui nesse quadro, os anéis da mão direita desaparecem. A mesma mão que ele tinha acabado de usar o poder da Gura Gura no Mi. A escuridão não tem limites. Ele pode puxar a mão, a perna, a cabeça para dentro e soltar a mão, a perna ou a cabeça de qualquer irmão. Eles os cobririam em Marineford porque ele teve que deixar esse suposto irmão sair para... Já consigo ver já um desenho do Barba Negra com 3 cabeças, 3 pernas, 3 braços, 3 tudo, porque é a cara do Oda fazer uma aberração dessas. Para comer a fruta do Barba Branca e ele não queria que as pessoas muito obrigado pelo sub. o seu verdadeiro segredo. Tite comeu a Logia mais forte, um irmão pode ter comido a Paramécia mais forte e agora o terceiro irmão que provavelmente deve surgir e comer o Zoan mítico mais forte de todos. Esta pode ser a verdade por trás do corpo estranho de Barba Negra. E é isso, galera, apesar de ser uma teoria, tem muitas coisas interessantes. Essa inspiração dos piratas do Barba Negra ligado aos piratas otomanos, os 3 irmãos, junto com o Jolly Roger do Barba Negra, pode nos indicar que existe sim algo por trás disso. Talvez a parte mais complexa para se explicar dentro desta teoria é aonde estão os irmãos deles, aonde eles estiveram, aonde eles ficaram quando Barba Negra era criança. Ao mesmo ponto que se você olhar cada uma dessas páginas vai notar desde a risada, que pode ser um erro de tradução, mas os dentes mudam, os anéis desaparecem. Tem muita coisa interessante acontecendo com Barba Negra em cada um dos seus quadros. Eu recomendo para você, teorista de plantão, começar a destrinchar aí todas as aparições dele, que eu tenho certeza que você vai ficar bem confuso. Oda não esqueceu de desenhar esses detalhes, ele colocou propositalmente. Mas e aí, o que você acha? Pode realmente Barba Negra ter 3 irmãos? Deixa aqui embaixo, quero saber sua opinião. Tem uma teoria massa? Manda no meu e-mail aí. Vamos discutir um pouquinho essa teoria e fazer um vídeo dela. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui. Muito legal, mano. Eu acho que a teoria ela faz sentido, aquilo que eu falei. Em One Piece tudo é possível. Então, sim, é possível isso. Mas eu não acredito em tudo que ele falou, não. Eu não sei se esse negócio dos irmãos... que ele tava com o braço de um irmão aqui, com o braço do irmão aqui. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que seria a cara do Oda se eles fossem ser 3 pessoas. A cara do Oda seria sair um braço do sovaco do Barba Negra e ele usasse o poder e a gente questionasse, nossa, de onde saiu esse braço? Eu acho que é a cara dele isso. Eu não acho que... trocou, não trocou. Eu acho que ele é mais dispositivo com essas coisas. Quando se trata de 3 braços, 3 pernas, 4, 5, 6, 7, 8 dentes, 5 cabeça. Eu acho que ele é mais dispositivo em relação a isso. Mas eu acho interessante a troca dos dentes. A troca dos dentes eu acho que é mais interessante. A dos anéis eu acho que pode sim ele ter só esquecido. Não é algo importante, né? Os anéis. O negócio da fala do Zoro e do Luffy, eu realmente lembro que a fala ficou muito esquisita. Lá naquele momento que eles falaram, a gente ficou, como assim? E até hoje, então, nunca teve explicação. Pode ser que ele tava falando do bando, pode ser também, gente. Além, tipo, sem pensar em hack da observação. Pode ser que o Oda quis quebrar a 4ª parede e dar essa dica do Barba Negra naquele momento. Mas não faz sentido. Mas não era pra fazer sentido. Era só pra como se, tipo, o Zoro e o Luffy eram um Oda respondendo você que tá lendo que não era só o Barba Negra. Eram as pessoas que estavam ali na frente dele. Então, eu acho que essa brincadeira de quebrar a 4ª parede encaixaria com quem é o Oda. E não precisa ter lógica. E não tem lógica o Luffy ter usado o hack da observação e notar isso lá naquele episódio. Eu acho que pode ser uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa de lance de 4ª parede. Mas... é isso, mano. Interessante. Mas eu não acredito muito na teoria dos irmãos, não. Eu acho que tem outra coisa aí. Zoan mítica eu acho que deve ter. Isso aí eu concordo. Deve ter alguma zoan mítica. Porque agora, com esse negócio de zoan mítica ser o deus, Nixas, deus do ZB sol... mandou R$5. Rafa Sereia, a cara do Oda fazer o BN comer a fruta do hipótamo, ter 3 estangos e por isso ter 3 frutas. Então, esse negócio aí da fruta do hipopótamo que vocês falaram aí no chat, é uma teoria nova, é recente isso? De onde saiu isso aí?
Tá, faz sentido. Como você falou, tem 3 estômagos, é um hipopótamo e por isso ele consegue comer 3 frutas. Só que por enquanto ele só tem 2. Então vamos ver.